O presidente da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, presidente da Sabesp, Benedito Braga, afirmou que aquele esgoto do supertúnel que rompeu, causou a abertura daquela cratera ao lado da obra do metrô na Marginal, não será despejado no Rio Tietê. A empresa vai utilizar o túnel de sistema antigo de coleta da região para receber dejetos. Aquela chamada de interceptor de esgotos, tubulação que rompeu, faz parte de um projeto, inclusive, de despoluição do Rio Tietê. Foi entregue em 2020, Então, vamos entender melhor o que está acontecendo desde este acidente. Eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é da ECA, e do IEE, Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, tudo bom? Tudo bem, professor. Vamos entender um pouquinho essa tubulação de coleta de esgoto que foi rompida e a importância ambiental disso. É a primeira questão que eu coloco, Essa obra, ela foi feita, esse novo interceptor, que é uma tubulação, na verdade é um túnel, porque ele tem dimensões de 3,5 por 4,5 aproximadamente. Então é um túnel, um tamanho significativo. Ele foi desenvolvido com o objetivo de coletar o esgoto de cerca de 2 milhões de pessoas da região central da cidade de São Paulo e levar esse esgoto para a estação de tratamento de Barueri. É uma linha que corre, esse túnel ele corre paralelo ao Rio Tietê e ele segue a mesma declividade, a mesma inclinação do rio, fazendo com que esse esgoto ele flua por gravidade, ele não requer bombeamento. Como você disse, ele é uma ação importante para a despoluição do Rio Tietê e ele entrou em operação substituindo a tubulação anterior, diante da perspectiva de que a tubulação anterior já não teria mais condições de suportar a demanda. Então essa obra ela é extremamente importante no sentido de coletar o esgoto atual e também ter capacidade de atender as demandas futuras para despoluição do Rio Tietê. Em vez desse esgoto ele ser lançado direto no Rio Tietê, ele vai para uma estação de tratamento de esgoto, de altíssima capacidade, porque, convenhamos, tratar o esgoto de 2 milhões de pessoas tem que ser uma estação considerável. Então, o objetivo dessa linha, era basicamente esse, de fazer a coleta e destinação desse esgoto, evitando que ele fosse lançado no Rio Tietê. Agora, como é que isso vai ser recuperado? Vamos entender esse processo, desde o início, desde o fato ocorrido até o que estão fazendo agora e programando. Bom, Roxane, o que nós tivemos ali, com a obra da construção do metrô, houve a ruptura desse túnel. Provavelmente, eu acredito que tenha sido pela própria vibração do equipamento, embora quem trabalhe com isso diga que as vibrações elas são muito, muito reduzidas, e tudo muito bem calculado, mas eu acredito que ali os sedimentos eles estavam inconsolidados, até mesmo porque, como eu comentei na semana passada, nós temos, quando o traçado do Rio Tietê ele foi abandonado, porque ele era um rio com muitas curvas, muitos meandros, e eles resolveram fazer a retificação num projeto de aproximadamente um século, que era do engenheiro Prestes Maia. Esses meandros, essas curvas que foram abandonadas, elas foram aterradas com diversos tipos de material. Não havia, na época, uma preocupação sobre gestão de resíduos e tal. Então é possível que nessa escavação tenha sido atingido ali uma parte desse aterro que é um material muitas vezes inconsolidado. Então esse material, quando ele cede, devido à escavação do metrô, o túnel perde sustentação, então ele tem uma ruptura e esse esgoto começa a jorrar, inundando a cratera e também parte da escavação do metrô. A companhia responsável pela obra drenou esse esgoto. Parece que a quantidade que chegou até o Rio Tietê não foi muito grande e agora ela providenciou a concretagem, o lançamento de concreto no buraco surgido ali para evitar que ele continuasse a se expandir. Bom, isso tem uma consequência. Por quê? Porque isso interrompeu
efetivamente a linha dessa tubulação. Mesmo no caso do metrô, tendo interrompido, o equipamento utilizado, o tatuzão, ele tem condições de perfurar esse concreto, porque para ele é como se fosse uma rocha muito dura, mas ele tem condições de passar. Então a construção, a retomada das obras do metrô, elas não serão prejudicadas. No entanto, há que se pensar na reconstrução dessa tubulação, que agora está interrompida. Isso. Como você adiantou, a Sabesp, ela passou a utilizar novamente a tubulação anterior, né, o túnel anterior, e nós temos aí algumas considerações técnicas. Por quê? Porque esse esgoto, ele não é bombeado. Então, se esse declive, né, da obra na reconstrução, ele não for preservado, realmente isso pode prejudicar o fluxo do esgoto ao longo da linha. E por que eu digo isso? Porque provavelmente eles vão ter que fazer um desvio, fazer uma curva, né, para contornar esse bloco de concreto, porque ele é de difícil perfuração, tá? E essa curva, além dela ser suave para não dificultar o escoamento do esgoto, ela tem que preservar essa declividade, essa inclinação, para que o esgoto continue a fluir normalmente por gravidade, sem a necessidade de bombeamento. E qual é a implicação disso? Não é uma obra que ela possa ser realizada de maneira restrita, por exemplo, num dos canteiros da Marginal, eu imagino isso. Ela vai acabar em algum momento tomando parte de uma das pistas devido à largura necessária, né, para que essa curva ela seja feita. Essa é uma das possibilidades de recuperação e é a que me parece mais fácil. Então, nós temos, né, obviamente, que recuperar essa tubulação, porque ela foi projetada para atender a demanda do esgoto, né, gerado na região central de São Paulo. Nós precisamos recuperar essa obra, obviamente ela custou muito e não pode ficar abandonada, e claro que eu acredito que não passe, né, essa hipótese pela Sabesp. E quem é que vai pagar essa obra? Por quê? Pode ser, eu não estou dizendo que vai ser assim, mas pode ser que a empresa responsável pela construção da linha do metrô, ela queira judicializar isso, né, alegando que ela não teve imperícia, não teve imprudência e que foi uma fatalidade essa ruptura, então não caberia a ela, por exemplo, fazer esse tipo de reparação, que claro que não vai sair barato. Então, num primeiro momento, eu acredito que o governo do estado venha bancar essa reconstrução e depois, na justiça, isso venha a ser determinado de quem que é a efetiva responsabilidade, lembrando que o IPT está fazendo, né, por determinação do governo do estado, uma auditoria, né, em toda aquela parte da obra para tentar identificar quais foram as causas efetivas. Vamos acompanhar. Professor Pedro Luiz Cortes, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais, claro, em nosso portal jornal.usp.br. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, e você encontra as nossas publicações de todas as entrevistas que realizamos aqui, ou ainda, né, no canal no YouTube. O Ambiente é o nosso meio. Professor Pedro, muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês. Um abraço. O presidente da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, presidente da Sabesp, Benedito Braga, afirmou que aquele esgoto do supertúnel que rompeu, né, causou a abertura daquela cratera ao lado da obra do metrô na Marginal, não será despejado no Rio Tietê. A empresa vai utilizar o túnel de sistema antigo de coleta